de cada um é diferente, por isso pensamos diferente. A grande questão é que algumas vezes essas crenças estão distorcidas, não são adequadas apesar de serem verdadeiras. Geralmente as crenças distorcidas são extremistas. Por exemplo, eu sou ou eu não sou. As crenças das pessoas ansiosas geralmente seguem as regras da ansiedade. Pensamentos determinam sentimentos. Pessoas não sofrem pelas situações, mas pela interpretação que fazem delas. São possíveis várias respostas emocionais a uma mesma situação, dependendo do seu pensamento. Se você vive ansiosa, sua forma automática de pensar pode ser ansiosa. Pensamentos podem ser distorcidos, mentirosos. Pensamentos de ansiedade te mobilizam e você começa a acreditar que eles são fatos. Sua forma de pensar vai solidificando isso em você, você passa a acreditar nisso. Encontre pensamentos alternativos e pare de utilizar o raciocínio emocional. O que acontece quando você pensa afirmando um sentimento? Por exemplo, por que eu sinto uma emoção? Eu acredito que aquilo é real. Porque eu sinto algo, então é. A pessoa começa a confundir o pensamento com a realidade e usa o sentimento como se ele fosse um fato. Porque eu sinto, então é. Como lidar com pensamentos que causam ansiedade? As emoções são importantes para que possamos reagir rapidamente a uma situação. Por exemplo, se a pessoa está dirigindo e vê um carro atravessando na frente, fica com medo de bater o carro e rapidamente vai lá e pisa no freio. Pensamentos são importantes para avaliarmos situações, acontecimentos, os fatos que estejam ali acontecendo. Eles guiam o raciocínio. A partir deles é possível realizar interpretações, analisar o ocorrido. Portanto, situações que vivenciamos, os fatos que nos levam a ter pensamentos, interpretações desses fatos que geram sentimentos e fazem com que passamos a ter determinados comportamentos. Pensamentos que vêm à tona numa situação são automáticos. Às vezes, nem pensamos sobre o que estamos pensando. E isso leva a erros de conclusões, pois eles vêm a partir das nossas crenças. As crenças são as nossas verdades absolutas que criamos sobre nós, sobre o mundo, sobre as pessoas, coisas muito fortes que criamos nossa maneira de ver as coisas. Elas guiam a nossa maneira de pensar, enviam ali uma avaliação automática, um pensamento automático, a interpretação automática de uma situação. Alguns pensamentos comumente distorcidos são previsão do futuro, que as coisas vão piorar ou que há perigos pela frente. Por exemplo, vou ser reprovado no exame, não conseguirei o emprego. Catastrofização. Acredita que o que aconteceu ou vai acontecer é terrível e insustentável, que não será capaz de suportar. Por exemplo, seria horrível se eu fracassasse. Filtro negativo. Foca quase que exclusivamente os aspectos negativos e raramente nota os positivos. Por exemplo, veja todas as pessoas que não gostam de mim. Comparações injustas. Interpreta os eventos em termos de padrões irrealistas, comparando-se com pessoas que se saem melhor do que você e concluindo então que é inferior a elas. Por exemplo, ela é mais bem-sucedida do que eu, ou os outros se saíram melhor do que eu no teste. E se? Faz uma série de perguntas do tipo, e se alguma coisa acontecer? E nunca fica satisfeita com as respostas. Por exemplo, sim, mas e se eu ficar ansiosa? Ou, e se eu não conseguir respirar? E se, antes de te entregar o passo a passo para encontrar pensamentos alternativos, eu quero te apresentar os 10 passos para deixar de sofrer por ansiedade.
um método comprovado para vencer a ansiedade. Além das aulas diretas ao ponto, bem curtinhas, você receberá materiais de apoio que vão acelerar o teu progresso. Você não vai mais ficar sozinha. Você terá um passo a passo em mãos te guiando para o caminho livre do sofrimento da ansiedade. Não perca mais um segundo da sua vida para a ansiedade. Clique no link da descrição e já comece o seu processo de transformação para a serenidade. E agora, vamos para o passo a passo para encontrar os pensamentos alternativos. Passo 1. Reconhecer pensamentos. Anotar sempre que tiver uma emoção muito intensa que te incomode bastante. Lembrando que situações levam a pensamentos que geram sentimentos. Passo 2. Reconhecer distorções de pensamentos. As situações que levam a pensamentos e interpretações distorcidas dos fatos. Passo 3. Encontre pensamentos alternativos analisando as evidências. Questione. Quais evidências você tem contra, a favor esse pensamento? O que na sua história de vida já situações te mostraram que esse pensamento é verdadeiro? E quais mostraram o contrário? Quais as outras interpretações para essa situação? O que você acha que outras pessoas no seu lugar pensariam a respeito disso? Será que existem outras formas de pensar sobre essa situação? O que você diria para uma amiga, um familiar ou uma pessoa que você ama muito que te dissesse isso? Diria para ela o mesmo pensamento ou outra alternativa? Prontinho! Agora você já tem ferramenta suficiente para colocar em prática e começar a lidar melhor com os pensamentos que causam ansiedade.